Graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de capelania da CONCAF, Conselho de Capelania Federal e Internacional. Essa é a nossa aula em que nós estaremos falando sobre capelania prisional. Estamos falando agora sobre capelania prisional. Falamos na primeira aula da capelania, da introdução à capelania, do estudo da capelania, entendendo a capelania, as leis da capelania. Falamos na segunda aula sobre a capelania comunitária com o capelão Guilherme. Falamos sobre capelania hospitalar e hoje chegou a vez da capelania prisional. Mas antes de eu falar da capelania prisional, eu quero falar alguns assuntos com vocês antes de entrarmos propriamente na nossa aula. Então, o que eu quero falar com vocês hoje? O que é capelania? Recapitulando, né? Capelania é uma assistência social com ênfase religiosa para o atendimento das pessoas em suas necessidades espirituais e físicas. Também é um termo moderno, é o nome dado aos serviços religiosos prestados por oficiais treinados e teve origem nas Forças Armadas no Exército de 1776. Capelania é uma atividade cuja missão é colaborar na formação integral do ser humano, oferecendo oportunidade de conhecimento, reflexão, desenvolvimento e aplicação dos valores e princípios éticos cristãos e da revelação de Deus para a aplicação no exercício saudável da cidadania. É um trabalho de assistência social com ênfase em espiritual. Ou seja, no nosso caso aqui, como eu falei na nossa primeira aula, eu não vou me delongar muito porque isso diz respeito à introdução à capelania. Eu quero me apresentar de novo. Eu sou o capelão de R. Luiz, sou do Rio de Janeiro e já atuamos no treinamento de capelães já uma média de 4 anos treinando capelães, e nosso curso ele é gratuito, ok? Você que vai fazer o nosso curso, entenda que ele é um curso gratuito. Depois nós vamos falar sobre algumas coisas que você pode de repente estar querendo ser um associado, recebendo o seu diploma, mas para fazer o curso você não paga nada. O curso ele é gratuito, fica tranquilo, tá bom? Então, como eu falei, estamos formando aí há 4 anos já alguns capelães, né? E a nossa ideia é transmitir para vocês a capelania evangélica. É a que nós atuamos hoje, capelania evangélica. Por quê? Eu falei isso na primeira aula de introdução. A capelania não é só nossa, a capelania ela é de todas as religiões. Todas as religiões têm direito à capelania, isso é lei. Mas nós, do CONCAF, do Conselho de Capelania Federal e Internacional, temos o nosso treinamento é feito por um público específico. Por quê? Porque é o público que nós lidamos diariamente com ele, né? E é um público muito grande. Hoje nós temos só no Brasil mais de 70 milhões de religiosos evangélicos, né, que tenham essa fé. Então, como é um grupo muito grande, nós nos especializamos em trabalhar com o evangelho, mas fazendo você entender que, primeiro, capelania são para todas as religiões, e segundo, o capelão ele atende a todos, sem distinção de raça, cor, credo, ok? Então, mais uma coisa que a gente vai ver aqui, a gente pode ver aqui, perdão, vamos aqui para a nossa página aqui, vemos aqui o que é capelania. O que é um capelão? É um ministro religioso autorizado a prestar assistência religiosa e a realizar cultos religiosos em comunidades religiosas, conventos, colégios, universidades, hospitais, presídios, que é o nosso assunto de hoje, em corporações militares, outras organizações, tá? Com a função de aconselhamento, edificação, serviço social, auxiliar, né, aos seus líderes, desenvolver trabalho das comunidades, que é um trabalho muito bom. Nós costumamos dizer que o melhor trabalho que tem é você trabalhar com o ser humano, cuidar da sociedade independente da religião, foi o que nós falamos,
e na sociedade deve portar-se com discrição, absoluto respeito e dignidade cristã. Deve ter boa conduta, irrepreensíveis perante a todos, e é um agente social que tem a função de zelar pelo bem-estar emocional da sociedade, né? E onde o capelão ele pode atuar, onde ele pode trabalhar? O capelão ele pode atuar em diversos segmentos da sociedade. Os profissionais podem desenvolver suas atividades como consagrados ou leigos de forma profissional ou voluntária em templos, igrejas, sinagogas, mosteiros, aldeias indígenas, casas de cultos e etc. Também estão presentes em universidades, em escolas, centros de pesquisa, organizações não governamentais, instituições públicas e privadas. Tá? Então, amados, eu não vou até aqui porque daqui em diante é a nossa aula de introdução à capelania. Você pode ver isso tudo, só quis relembrar, né? Quem pode fazer esse curso? A capelania evangélica. Quem pode fazer? Os apóstolos, as apóstolas, os bispos e as bispas, os pastores e as pastoras, os presbíteros, as missionárias, os missionários, os evangelistas, quem mais? Os membros com mais de 1 ano de igreja com autorização do seu líder espiritual, tá bom? Então ele é aberto para todas as pessoas que tenham no mínimo a 4ª série. A 4ª série, ela pode fazer esse curso, ok? Então nós vamos passar agora para falar sobre o nosso curso, nossa matéria, que hoje é a prisional. Então, nós temos aqui capelania prisional. Bem, eu só dando uma informação aos amados, né? Hoje o Brasil possui a 2ª maior população prisional do mundo, com cerca de 500 mil presos só no estado do Rio de Janeiro. Nós temos de 500 mil presos, perdão. Só no estado do Rio nós temos cerca de 20 mil internos, tá? Então essa é a população aproximada do sistema prisional do mundo, tá? Cerca de 500 mil presos no mundo. Nós temos 20 mil só no Rio de Janeiro. Nós fomos chamados por Deus para o ministério específico. Nós estamos falando no nosso curso que nós estamos ministrando aqui a introdução à capelania, que fala sobre a história da capelania, tudo que diz respeito à capelania, né, as leis da capelania, da onde vem a capelania, o termo capelania, as pessoas que atuam na capelania, o que é o capelão, aonde pode atuar o capelão. E falamos sobre capelania hospitalar, capelania comunitária, e agora estamos falando da capelania prisional. Mas nós temos outras capelanias que nós podemos administrar também, né? A capelania educacional, a capelania esportiva, a capelania gerontológica, que é trabalhar com idosos, a capelania da criança, né? A capelania teen, a capelania da criança teen, aquela que trabalha com adolescentes e jovens, a capelania fúnebre, que também é conhecida como gerontológica, a capelania do ministério. Então nós temos a capelania empresarial e assim sucessivamente. Outras capelanias ainda surgirão especificamente. Você entende e lembra que na nossa aula de introdução à capelania nós falamos sobre o capelão ser voluntário. E nós costumamos dizer, e eu gosto de repetir, que capelania é chamado, ministério e profissão. Então você tem o chamado e ele é um ministério, mas também pode ser uma profissão. Porém, nós pregamos sempre o voluntariado, o trabalho que fez aquele bom samaritano, que na verdade só se tornou bom samaritano porque ele tinha uma ação. Ele não era bom samaritano até antes de mostrar os seus frutos. Os frutos demonstrou que ele tinha um coração voltado para o seu semelhante, né? A Bíblia diz no seu relato, no conhecimento bíblico, que primeiro passou um sacerdote, depois passou um levita, mas depois passou um samaritano. E o samaritano, na verdade, era inimigo daquele homem ali.
mas naquele momento ele não viu o inimigo, ele viu ali uma pessoa que precisava de ajuda. Por isso que nós gostamos de falar muito sobre trabalhos voluntários. Você tem uma gama enorme para trabalhar como voluntário. Se Deus se permitir e que você possa ser remunerado numa empresa, numa instituição particular que possa absorver os seus conhecimentos profissionais na área de capelania, palma para você. Você vai ser remunerado para fazer o que você gosta, mas a princípio nós gostaríamos que você continuasse e colocasse no seu coração o desejo de fazer o trabalho de forma voluntária, tá? Então, nós vimos aqui que chamados por Deus para um ministério específico, você vai escolher, na verdade, a capelania que você quer atuar, a capelania que você mais se identifica, tá bom? E nós podemos ler aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 3, que diz que lembrai-vos dos presos como se estivesses presos com eles, e dos maltratados como sendo vós mesmos também. Então nós vemos aqui que a palavra de Deus, ela nos direciona a estar junto com os presos. Não importa qual foi o que o levou a estar naquela condição. O que importa é que a palavra de Deus nos dá algumas especificações, ok? E nós estamos autorizados pela lei para atuar. Lei de Execução Penal número 7210, de 11 de junho de 1984. Capelania, perdão, voltamos aqui o nosso... A Lei 9.982, de 14 de julho de 2002, dispõe sobre a prestação de assistência religiosa nas entidades hospitalares, bem como nos estabelecimentos prisionais civis e militares. Isso é uma lei federal. O capelão prisional, ele é o agente de Deus para uma missão nobre, que visa alcançar aqueles que estão atrás das grades com a palavra de Deus, evangelizando-os e aconselhando-os e despertando-os para uma nova vida. Ok?